A gente começou ontem, ainda falando a respeito do Reino de Deus, como que uma minissérie, por assim dizer, essa série do Evangelho de Lucas, essa passagem, essa parte da Bíblia é muito importante que o cristão tenha, como diríamos, na ponta da língua, pois ela deve ser usada todos os dias nas nossas escolhas diárias. E eu gostaria de começar hoje no livro de Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17, se observarmos com atenção, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, quando ele ministra na cidade de Atenas, ele vai apresentar o Evangelho para essas pessoas que não tinham qualquer conhecimento do Antigo Testamento. E ele vai falar justamente desses 4 pontos da cosmovisão cristã. Como nós iniciamos ontem falando, a criação, a queda, a redenção e a consumação. O cristão ele sempre deve olhar para tudo que acontece na vida dele, para tudo que aconteceu na vida dele, e mesmo para aquilo que ainda irá acontecer na vida dele, sempre dessa ótica: criação, queda, redenção e consumação. Então, porque eu sou o que sou, eu fui criado por Deus, com características peculiares, no que diz respeito ao propósito pré-estabelecido do Senhor para cada um de nós. Por que é tão difícil seguir a palavra de Deus? Porque nós somos pecadores. E se hoje nós reconhecemos que somos pecadores, é porque a graça nos alcançou e nos mostrou que nós estávamos caídos e que jamais poderíamos nos levantar sem o amparo do nosso Salvador. E isso acontece por conta da redenção. Cristo Jesus morreu no nosso lugar e Ele pagou o preço dos nossos pecados para que pudéssemos viver agora uma vida que agradasse a Deus e que de fato redundasse em alegria, seja aqui na terra e principalmente no céu. E finalmente, o cristão ele deve olhar para a sua vida sabendo que a parte que é vivida aqui na terra é a menor de todas. Certa feita, um pastor, quando estava ministrando acerca desse tema nos Estados Unidos, isso tem muito tempo, a maioria de vocês não vão se lembrar. Eu sou da época do PC 386DX2. Era um computador assim moderníssimo, desse tamanho a tela, assim, aí um negócio desse tamanho. Quando você apertava o botão para ligar, era 5 minutos para a tela ligar. E era o mais moderno de todos. Era 386DX2. Aí depois foi para o 486 e aí foi evoluindo. E tinha impressora. Mas as impressoras não tem nada a ver com as impressoras de hoje. Eram os papéis, assim, uma caixa de papel, não vendia papel normal. E eles vinham com uns furadinhos que ele ia fazendo aquele negócio. Então, cada caixa de papel tinha cerca de 1000 papéis. Aí você passava a impressora faz aquele barulhinho assim, né? Não era como a tecnologia de hoje, né? As pessoas mais novas nem vão se lembrar disso, nem vão saber o que a gente está falando. E esse pastor, quando estava pregando, ele pegou uma página e ele pegou as demais e quase que deu para dar umas 2 voltas com a igreja, a quantidade de página. E disse: você está vendo aqui esse ponto nessa página? O ponto não é a página inteira, é a sua vida aqui na terra. E o restante é a sua vida depois da terra. Depois que você fechar os seus olhos aqui, o restante é isso aí. E assim, se tivesse mais papel, continuaria. Porque vai continuar. Mas nós não temos essa dimensão. A gente ainda não, muitas vezes,
os nossos afazeres diários, os nossos compromissos, as nossas preocupações, elas tendem a tirar esse nosso senso de que a vida ela é extremamente curta. Até os ímpios têm essa conclusão. Mas a questão é, a vida é curta, não porque o homem vive apenas 100, 120 anos. Não, a vida é curta porque, se comparada pela eternidade do porvir, é menos que um piscar de olhos o tempo que a gente passa aqui na Terra. Então, viver a nossa vida sem a concepção correta da consumação, da volta de Cristo, é uma perda inestimável de tempo, de recursos. E é importante que, como cristãos, nós tenhamos esse senso, tenhamos esses 4 pilares extremamente firmados em nossa vida. Questionamentos que filósofos ainda se degladeiam para discutir como de onde nós viemos e para onde nós vamos. Filósofos fazem essas perguntas até hoje, cada um tem a sua resposta, mas a Bíblia nos mostra de onde nós viemos, quem somos, para onde estamos indo. E é debaixo dessas perguntas que nós devemos fazer as nossas escolhas, para que as nossas escolhas elas sejam feitas de maneira correta e elas tragam um resultado benigno e não maligno. Então o apóstolo Paulo, e eu gostaria de fazer a exposição desse texto, mas todos os irmãos já entenderam. Nós estamos tratando da cosmovisão cristã. Eu quero pegar esse texto apenas como um pano de fundo para mostrar que toda a Bíblia traz consigo essa cosmovisão. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Isso já aconteceu com você? Se você é crente, isso deveria ter acontecido com você algumas vezes. O irmão João orou aqui pelo Espírito, clamando justamente essa necessidade do primeiro amor. Se a gente não tiver sempre no primeiro amor, a gente jamais vai ter esse tipo de sofrimento. O sofrimento que falamos ontem, que José nos lembrou quando estava ministrando no Sermão do Monte. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. É esse sofrimento que Paulo sente quando ele anda por uma cidade tão grande como a cidade de Atenas era naquela época, e ainda é até hoje, mas naquela época, Atenas era uma cidade, uma das maiores cidades do mundo, e o apóstolo Paulo passeia por aquela cidade cheia de templos dos deuses gregos, que não são deuses. E o apóstolo Paulo então se revoltava, quando ele via aquela adoração sendo feita, e ele sabia que era uma falsa adoração. Ele sabia que aquelas pessoas estavam sendo enganadas e enganando uns aos outros. E ele então se revolta, e essa revolta ela é santa. É uma revolta que não faz com que você maltrate o seu semelhante, mas que você fale a verdade para ele. E aqui no versículo 17, por isso dissertava, por isso ele pregava. E a ideia de dissertar é muito bem colocada, porque o que Lucas quer mostrar aqui é que Paulo não tinha uma pregação diferenciada para cada lugar que ele chegasse. Todo lugar que ele chegava, ele pregava as mesmas coisas. Cristo e este crucificado. Nós não precisamos de um novo evangelho, porque um novo evangelho seria diabólico. Nós precisamos acreditar no verdadeiro e único evangelho. E mais do que isso, vivermos de maneira digna do evangelho que nos salvou. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Todos vocês sabem esses termos aqui. O que seria um gentio piedoso? Era uma pessoa que não era judeu, não tinha sido circuncidado, mas ele tinha alguma afinidade, ele acreditava de alguma forma nos preceitos judaicos.
E ele, então, era muito parecido com o formato da gente. Então, tinha algo como que uma janela, e às vezes uma janela, uma grade aberta, e as pessoas que não podiam entrar na sinagoga, porque não eram judeus, eles ouviam a pregação do lado de fora. Não sei se vocês que já viram o filme Atos dos Apóstolos, né, aquele filme que vai contando, né, e vai mostrando as cenas, ele mostra algumas sinagogas nesse formato. Eles não podiam entrar, então eles ficavam do lado de fora assistindo e ouvindo. E aqui Paulo pregava. Também na praça. Então ele pregava para os judeus, os gentios piedosos na sinagoga, e na praça ele pregava para todo mundo, principalmente para aqueles que não podiam entrar na sinagoga, nem aqueles que não conheciam nada do judaísmo, e essas pessoas também eram alvo do evangelho, porque a ordem de Cristo foi: este evangelho será pregado no mundo inteiro, e este evangelho será pregado a toda criatura, independente de ser judeu ou não. E ele pregou na praça todos os dias. Ele fazia isso quando? Todos os dias. Por que ele fazia todos os dias? Mas isso é exagero. Por que se pregar o evangelho todos os dias? Aqui na nossa congregação a gente tem um privilégio de ter uma pessoa que trabalha no cemitério. Então ele vai me dizer: tem enterro todo dia, irmão? Todo dia. Por que então pregar o evangelho todo dia? Porque todo dia pessoas morrem e vão para o inferno. E a maioria dos que morrem vão para o inferno. Aquele corpo que está sendo colocado em uma... Agora, né? Antes era enterrado, né? Agora se coloca numa espécie de gaveta, né? Então, aquele corpo ali, aquilo é só uma formalidade. Porque nós todos já sabemos para onde é que a alma daquela pessoa foi. Ou para o céu, e infelizmente a grande maioria para o inferno. Naquele momento do enterro, há muito, a alma já está ou no céu ou no inferno. A gente já viu isso em Lucas 16 de maneira muito clara. Então, aqui, o apóstolo Paulo, ele não perdia tempo, ele tinha esse senso de responsabilidade, de que ele precisava, como o irmão João aqui tão sabiamente orou, dizendo que se nós não tivermos essa diligência, o sangue de algumas pessoas pode ser cobrado da gente. Pessoas que passam por nós todos os dias, pessoas que fazem de alguma forma parte do nosso dia a dia, e por algum tipo de timidez, receio, nós não dividimos o Evangelho, e muitas vezes não dividimos o Evangelho em outros lugares, porque não queremos sair da nossa zona de conforto, porque não queremos investir no reino de Deus, mas queremos investir os nossos recursos materiais em coisas que não satisfazem, infelizmente. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra um caminho diferente. Por isso que quando ele escreve aos Coríntios, é muito bonito. Quando ele diz, às vezes não percebemos, a gente pega aquela parte do amor, 1 Coríntios 13, mas 1 Coríntios 13, por mais redundante que seja, está entre o capítulo 12 e o 14. E o apóstolo Paulo está falando sobre ordem no culto. Os coríntios estavam brigando, disputando, né, quem aparecia mais. E o apóstolo Paulo para de falar sobre, abre um parêntese no capítulo 13 de Coríntios e diz: olha, vocês estão disputando sobre quem prega, quem canta, quem faz isso, quem faz aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: tem um caminho mais excelente, é o amor. Glória a Deus. Muito mais importante do que qualquer coisa que você faça é se você faz por amor. E aqui o apóstolo Paulo fazia por amor. E ele não se cansava de pregar todos os dias. Alguns dos filósofos, perceba, até hoje existem esses filósofos, os epicureus e os estoicos, são filósofos de correntes filosóficas opostas. Eles disputavam entre si. Os epicureus
eles diziam que é muito parecido com hoje em dia, viu? Você vai encontrar, se você estudar um pouquinho, você vai perceber, meu Deus, como isso é atual. Parece que essa corrente filosófica é para hoje. Os epicureus, eles diziam que o motivo da gente estar vivo é justamente buscar a satisfação das nossas vontades e nos livrar das nossas dores. Você já viu uma determinada denominação que diz pare de sofrer? Esse pessoal aprendeu com os epicureus. Esse pessoal que a gente vê hoje muito no YouTube, né, esses vídeos do coach. Sua vida, o que está difícil na sua vida? É isso, é isso? Vou te dar várias dicas e você vai conseguir atingir os objetivos que você tanto almeja para você e você vai ser feliz. Tem até um filme, né, que foi intitulado A Procura da Felicidade, baseado na vida de um homem lá dos Estados Unidos que passou por uma dificuldade financeira muito grande, depois fez um curso para ser investidor da Bolsa de Valores e ficou milionário. Aí a felicidade é o quê? Ficar rico. Então os epicureus, eles tinham esse entendimento, não da riqueza em si, mas a ideia de que o que te dá prazer? Então esse é o motivo de você estar vivo. Já a outra corrente filosófica, os estoicos, foi fundada por esse homem chamado Zenão de Cício, e ele dizia que a motivação da nossa vida, a razão da nossa vida era ter uma harmonia com a natureza. Você já viu hoje? Ele seria aqui um ecoativista. Então, assim, essa corrente estoica dizia assim: proteja os animais, salve as baleias, salve os oceanos, proteja a camada de ozônio, né? Então eles viviam o tempo todo discutindo, porque, por incrível que pareça, né? Mas o que uma coisa tem a ver tudo? Porque se você busca prazer, você coloca de lado tudo, principalmente a natureza, né? Porque você vai buscar satisfazer o seu prazer, independente do mal que você faça a alguém. E já a outra corrente dizia, não, procure se harmonizar com o meio ambiente. E o apóstolo Paulo pregava algo totalmente diferente. Diz, olha, tem um homem que veio e é Deus e morreu pelos nossos pecados. E se você não se arrepender dos seus pecados, você vai ser julgado naquele grande dia. As pessoas não entendiam isso. Por quê? Porque eles tinham muitos deuses. Não sei se vocês já viram esses filmes de Hollywood, né? Hollywood já retratou muito a mitologia grega, né? Você vai ver filme de Hércules, filme de Perseu, e aí você vê Zeus, você vê Hades, você vê uma série desses deuses que moravam num lugar chamado Olimpo, né? Segundo a mitologia grega. Então eles estão lá e eles não estão entendendo, o que Paulo está falando. Por quê? Porque a fé cristã é extremamente prática, diferentemente das outras religiosidades, das outras religiões do mundo. Então, eles estavam lá discutindo, versículo 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? O que esse tagarela está falando? Esse camarada não cala a boca. Segunda-feira eu vim aqui na praça e ele está falando. Terça-feira eu vim, achei que estava livre dele, ele está falando. Aí eu disse, não, quarta eu não vou na quinta. Eu vim na quinta e ele está falando também. Esse camarada não tem mais o que fazer não, né? Diz que não trabalha. Eu não trabalho. Tem gente que pensa assim, né? Da gente quando fala do evangelho. Parece que a gente não tem mais o que fazer. O que quer dizer esse tagarela? E essa palavra tagarela é muito legal. Se você estudar o grego, tagarela significa mais ou menos... Eu não sei se vocês já viram essas pessoas que vivem catando garrafinha e latinha, né? Para poder levar para reciclagem, né? E o tagarela é mais ou menos isso. Ele é como se fosse um catador de sementes, aquele que fuçava no lixo para ver se tinha alguma coisa que preste, né? Então essa é a figura do tagarela, né? E aqui ele diz esse tagarela, e outros diziam, parece um pregador de estranhos deuses. Ainda dizem que Paulo pregava estranhos deuses, mas Paulo dizia que só existia
um Deus. Mas eles nem entendiam isso. Por quê? Porque quando você diz assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí parece que são quantos? 3. Mas é um só. E aí eles se confundiam, como alguns até hoje. Pregava a Jesus e a ressurreição. A gente vê uma síntese disso em 1 Coríntios 15, quando Paulo diz: eu quero lembrar a vocês o evangelho que eu já vos preguei, o evangelho que salva se vocês o mantiverem como eu preguei a vocês. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, como diz as Escrituras. Essa é a síntese do evangelho: Cristo e este crucificado pelos nossos pecados. Então aqui, versículo 19: então tomando consigo, levaram ao Areópago. O que era o Areópago? Era uma espécie de anfiteatro. Naquela época não se tinha os recursos. Imagine, a gente está aqui numa sala extremamente pequena, mas eu estou usando microfone. Não sei se é porque os irmãos têm dificuldade de ouvir, né? Brincadeira, mas é porque na gravação o som fica melhor para quem está ouvindo, né? Pela internet, quando o som é pela caixa. Mas se fosse só nós aqui, sem microfone, a gente ouvia muito bem. O irmão João orou e todos nós ouvimos. Mas naquela época, quando você queria falar um grupo maior, você tinha aqui em Salvador, a gente tem meio que uma cópia do que seria o Areópago, a concha acústica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir lá. Então ela tem esse nome porque fica uma espécie de buraco. O cantor fica lá embaixo, então o som ele se propaga melhor. Então uma pessoa consegue às vezes falar e todo mundo ouve, uma quantidade maior de pessoas ouve, porque naquele formato o som se propaga melhor. Então assim era o Areópago, onde as pessoas não só faziam seus discursos, mas também tinham apresentações de peças teatrais, e eles levam Paulo até lá. E Paulo dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Então eles estão achando que o que Paulo está pregando é algum tipo de filosofia, como a deles, né? A gente já viu aqui, um dizia que o importante era buscar o prazer, o outro dizia o importante é a natureza, se harmonizar com ela. E o que ele está dizendo aqui? Que tipo de filosofia é essa que ele está pregando? Mas o cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é um caminho. Um caminho que nos leva à vida eterna e que nos livra da condenação eterna. Então, versículo 20: posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Parece que hoje, se você liga a televisão, ou se você tenha um smartphone, né, e você tem algum tipo de site de notícias, o que as pessoas querem saber? As últimas novidades. Quem foi que morreu? Quem foi o famoso que morreu? Quem foi o famoso que se casou, separou? A gasolina subiu ou desceu? Quanto é que está o preço da carne? Vem cá, eles querem saber as últimas notícias. Aí você diz assim: não, aconteceu a guerra na Ucrânia. Não, isso já é notícia de passado. A guerra na Ucrânia começou já tem mais de 100 dias. Já está morrendo gente lá. Mas você vê alguém chorando hoje? Você vê alguém levantando donativo para enviar? Por quê? Porque já passou a emoção. Olha como o ser humano é perverso. A gente é perverso. É como o Natal para a maioria dos brasileiros. No dia 25 ou dia 24, eles saem pela rua distribuindo alguma coisa, algum donativo, algum presente para famílias carentes. E o resto do ano não se preocupa. Tem aquelas pessoas, né, que perto do Natal visitam orfanatos. Sim, e o resto do ano? Eles fazem o quê? Nada. Eles só querem um dia para poder riscar lá e dizer assim: eu sou uma pessoa boa, no Natal eu faço isso. Então aqui é também. Aqui eles estão querendo saber as novidades, eles estão curiosos, eles não estão querendo seguir o que Paulo fala, porque eles nem entendem o que Paulo fala, eles acham que aquilo ali é alguma novidade,
E Paulo, então, é chamado. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E às vezes a gente confunde religião com cristianismo, ou religião com espiritualidade. E uma pessoa religiosa não necessariamente segue Cristo. Cristo não veio fundar uma religião. Cristo, ele fundou a sua igreja. Cristo nos mostrou um caminho, mas ele não veio fundar uma religião. Religião é uma coisa que é feita pelos homens. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: vocês são religiosos, mas isso de nada adianta. Se você for para a Índia, por exemplo, você vai ficar assustado com a religiosidade dos indianos. Eles têm lá os deuses deles, são milhões de deuses que eles têm, segundo a religião deles. E há um tempo atrás eu vi um documentário a respeito de uma deusa lá, e eles, um devoto dessa deusa, tem que subir uma espécie de montanha que, para você subir, demora cerca de 4 a 5 dias. E as pessoas têm as paradas, né? Elas vão parando, tem as paradas, e elas dormem no chão mesmo, coberto com lençol, fazem suas refeições ali, e para poder subir para adorar a deusa que está lá em cima dessa montanha. Aí você vê assim, o cristão para vir para a igreja é uma luta, né? E se você vê, por exemplo, a religiosidade dos islâmicos, eles têm que orar 3 vezes por dia voltado para Meca. Todo islâmico, ele tem um tapetinho, não é desse assim não, aquele tapetinho bonito, né, que é feito com aquele material trançado, que chama tapete persa, né, pequenininho, que 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, se eu não estiver enganado, eles fazem as suas orações voltado para Meca. E todos os dias eles fazem essas suas orações. Eu esqueci o nome da igreja deles, da onde eles se reúnem, mesquita. As mesquitas, elas têm fones, não é fones não, alto-falantes. E aí, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, eles ficam soltando, né, aquelas orações assim, quem quiser que fale alguma coisa. E a gente diz que a gente é crente. E a gente quer ir para a igreja uma vez por semana. Num culto que não pode demorar mais do que 1 hora e meia. E a gente diz que é crente. Por isso que Paulo, quando chega aqui, ele diz: vocês são acentuadamente religiosos. Mas não adianta nada. A religião desses islâmicos adianta alguma coisa? Não. O esforço desses hindus adianta alguma coisa? Não. E tantas outras religiões ao redor do mundo que são até mais extremistas. E não adianta nada. É triste, às vezes a pessoa diz: fulano é um radical, né? Como às vezes as pessoas dizem que eu sou radical. E eu acho engraçado, porque o radical cristão, ele toma um tapa, ele não faz nada. O radical islâmico, ele pega uma metralhadora e sai matando todo mundo que não é islâmico igual a ele. E quem é que fala alguma coisa? Ninguém. Mas se você disser que o aborto, o homossexualismo e tantas outras coisas são erradas do ponto de vista de Deus, você é visto como uma pessoa que está à margem da sociedade. Mas um homem entra numa igreja na África, metralha a igreja toda, e ele é o quê? Nada. Ninguém vai falar nada dele. Vai falar o quê? Então a gente fica assustado, porque, como o Senhor Jesus disse, naquele grande dia, aqueles que matarem vocês ainda vão dizer que estão fazendo uma coisa boa. Então aqui ele diz, versículo 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto, muito parecido com o que a gente vê hoje no catolicismo e até nas religiões de raiz africana,
né, que eles usam ofertas de comida e animais. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eles eram tão religiosos, eles tinham tantos deuses, que eles dizem assim, vai que a gente esqueceu algum. Então a gente vai botar esse altar para um Deus que a gente não conhece. E aí tinha lá, Deus desconhecido. Não tinha imagem nenhuma, mas tinha um altar ao Deus que a gente não conhece. E o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas isso é muito interessante, porque se a gente traz para o nosso contexto evangélico de hoje, você senta com um evangélico 10, 20, 30 minutos, você vai perceber que ele não conhece o Jesus da Bíblia. Ele louva, ele ora, ele sobe no monte, ele jejua. Mas se você disser assim, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, sem ele nós não somos nada, talvez ele diga, você é doido? Não. Ele me deu livre-arbítrio. Eu que decido o que eu quero fazer da minha vida, eu que mando. Se eu não mandar, o meu Jesus não faz nada. O meu Jesus faz tudo que eu mando. O seu Jesus faz isso. Mas o da Bíblia é diferente. E essas pessoas muitas vezes, na maioria delas, carregam a Bíblia. Mas o Deus da Bíblia para elas é um Deus desconhecido. Esse estudo, eu fico feliz de ver o irmão João aqui, quero que ele venha toda segunda, como se proteger. Esse estudo começou numa segunda-feira, antes da igreja ser fundada. E tantas pessoas passaram nesse estudo, principalmente quando era na casa do irmão João, né, no salão lá do prédio do irmão João, pessoas das mais diversas classes, elas iam, o irmão João convidava, elas iam, e muitas diziam assim, não, eu creio em Deus, João, eu creio em Deus. Mas você conversava com a pessoa não entendia nada. O irmão João trabalha num posto de combustível, às vezes a gente se encontrava lá antes de ir para o estudo, convidava algumas pessoas e alguns diziam coisas, né, até parecidas. Se for para ouvir coisa boa, eu vou. E você percebia que aquela pessoa, ela tem até um crucifixo, ela usa um crucifixo, mas ela não sabe o que aquele crucifixo significa. Você pedir, me explique por que a cruz. Ah, Jesus morreu numa cruz, sim, mas por que ele morreu numa cruz? Me explique. E a pessoa diz, eu sou devoto do Senhor do Bonfim. Você sabia que o Senhor do Bonfim, a imagem que tem lá é de Jesus? Por isso, bom fim. A maioria das pessoas não sabe disso, né, os evangélicos. Mas a imagem de Jesus lá, na cruz. E as pessoas não têm a mínima ideia que ele morreu na cruz. Por quê? Porque a morte de cruz era uma morte de maldição. E ele foi amaldiçoado em nosso lugar. Você vai dizer isso para uma pessoa, a pessoa diz, está repreendido, Deus me livre. Mas como assim? Se ele não fosse amaldiçoado, a maldição ainda estava sobre nós. Aí vem alguém e diz assim, pastor, minha avó tomar macumbeira. Pôs macumba para mim. Vem cá, você é crente? Sou crente, pela graça de Deus, mas a macumba está pegando. Eu digo, então você não entendeu nada do sacrifício de Cristo na cruz. Porque está escrito que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito que o Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que age no mundo. Então como é que você está me dizendo que alguém fez uma macumba e que você está sentindo os efeitos dessa macumba? Então é assim, é triste, porque para muitas pessoas que se dizem evangélicos, o Deus é um Deus desconhecido, completamente desconhecido para elas. Não, eu também sou evangélico, viu? Eu também sou cristão. Você pergunta para um espírita se ele é cristão, ele diz o quê? Sou cristão. Espírita, sou cristão. Não, você não é cristão, porque Jesus ensinou a ressurreição e vocês acreditam na reencarnação. Isso são coisas opostas. Então você não pode ser cristão. E a gente vê isso hoje, pessoas que têm esse altar no seu coração. Dizem, eu amo a Jesus, mas você não conhece ele. Como você ama um Deus que você não conhece? E antes que você pense que isso não tem nenhum problema, naquele grande dia, Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci.
Continuando. Pois a esse... Já vou concluir, viu, irmãos? Porque hoje eu só tenho até meia-noite. Glória. Porque... Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tantas e tantas vezes a gente vê pessoas cantando. Eu estava conversando com a irmã esses dias, né? Sobre... Hoje, quando a gente vai cantar um louvor, tem que ter um cuidado tão grande, né? A irmã Aline também canta. Porque, às vezes, a gente é atraído por uma sinfonia bonita, mas se prestar atenção na letra, a gente até se assusta. Porque a maioria das músicas evangélicas hoje são totalmente fora da Bíblia. São o que nós diríamos, né, antropocêntricas. Os louvores são para agradar homens e não para agradar a Deus, para nos levar a adorar a Deus. Então, como a gente vê, o apóstolo Paulo está aqui, olha, vocês dizem conhecer, vocês não conhecem, eu anuncio, vou anunciar um Deus que vocês não conhecem. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. O que é isso aqui que a gente já estudou na cosmovisão? A criação. Não é o primeiro alicerce? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. E isso para o grego era assustador. Por quê? Porque o grego, assim como muitas religiões, eles têm os chamados deuses setoriais. Tem o Deus que é do mar, tem o Deus que é do céu, tem o Deus que é da terra, tem o Deus que é dos animais. A Igreja Católica abraçou isso. E aí fez isso com os santos, né? Tem os santos protetores dos animais. Se você perdeu alguma coisa, tem o São Longuinho. Se você está em busca do casamento, quem é? Oi? Eita, Paulinho, você vendia, homem. Marida vai. Eu acho que é porque Marida fez alguma oração antes de casar. Santo Antônio, me ajuda a fazer esse feijão. Então você vê, né? Tem cada pessoa, se você está doente, mas a doença é de quê? De estômago é determinado santo. Mas se for doença de coração, é outro santo. Né? Então você tem santo para todo tipo de coisa. Fiquei triste, né? Esses dias. Triste assim, por uma pessoa ir para o inferno, né? Não é nunca motivo de alegria. Um comediante famoso no Brasil, chamado Chico Anísio Soares. Ele faleceu na sexta-feira, eu acho. E ele era devoto de Santa Rita de Cássia. Você acha que ele está onde agora? Ele era tão devoto que ele mandou fazer uma espécie de capela. Ele é muito rico, riquíssimo. Ele era rico até antes de ser rico. Porque ele é filho único de uma família milionária. Ele estudou na Europa, num colégio daqueles de interno, né? De gente milionária. Então ele era rico antes de ser rico. E aí ele mandou fazer essa capela e de todo mundo que disse que era próximo dele, dizia que era muito religioso e que ele era devoto dessa Santa Rita. Que decepção ele deve ter tido. Porque Santa Rita não pode ajudá-lo. Há um único intercessor entre Deus e o homem. Quem é? Jesus Cristo. Infelizmente, as pessoas querem criar o seu próprio caminho para o céu. E cada um deles vai se decepcionar naquele grande dia. Quando nós estudamos o episódio da Torre de Babel, nós aprendemos isso. Os povos daquela época, eles entendiam que o céu, onde ficava, né, Deus e os anjos, ele ficava a cerca de 1.000, 2.000 metros acima. Então, quando eles querem construir aquela torre, né, chamada de zigurate, eles queriam fazer uma torre alta para chegar lá no céu e entrar. Porque Deus tinha expulsado eles da comunhão. Você expulsou a gente, Deus, mas a gente entra lá do nosso jeito. Por isso que Deus se indigna e coloca idiomas diferentes. Até hoje o homem tenta fazer o seu próprio caminho. Todos os dias, quando igrejas evangélicas são abertas com doutrinas diabólicas, o que é isso? É o homem tentando fazer o seu próprio caminho. Hoje em dia, por exemplo, você tem o caminho do dinheiro. Se você der muito dinheiro na igreja, vai para o céu. Tem o caminho da oração poderosa. Se você tem uma oração que é poderosa, até hoje eu não sei que oração é essa. Porque só quem tem poder é Cristo. Mas você tem uma oração poderosa,
você vai conseguir coisas, né, boas na sua vida. E você fica assim, mas não é possível. O que essas pessoas estão fazendo? Porque só tem um Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra. Aí vem uma pessoa e diz, e eu fiquei assim assustado. E eu fico mais assustado ainda quando você vê pessoas que se dizem estudiosas da Bíblia compartilhando esse tipo de texto. Filha de Billy Graham, perguntaram para ela é muito famosa nos Estados Unidos, a família é muito famosa nos Estados Unidos, eles têm muito dinheiro, têm fundação, e são pessoas muito influentes. Quando teve o episódio do ataque terrorista das Torres Gêmeas, perguntaram para ela por que Deus que ela pregava, Jesus que ela pregava, permitiu que ocorresse aquele ataque terrorista e tantas pessoas morressem. E a resposta delas foi porque vocês há muito tempo pediram que Deus deixasse a vida de vocês, e como Deus é um Deus educado, Ele deixou a vida de vocês na mão de vocês. Eu fico pensando assim, essa mulher aprendeu essa teologia onde? Quer dizer que Deus é educado, deixou o destino da gente nas nossas mãos? Como assim? Onde foi que essa pessoa aprendeu? Essa pessoa provavelmente tem mestrado e doutorado em teologia, mas você fica se perguntando onde ela aprendeu esse tipo de doutrina, porque o Deus da Bíblia, Ele fez tudo, e Ele não delegou a ninguém o seu poder. Ele não delegou, Ele não disse, eu fiz tudo, agora é com vocês. Tem algum texto da Bíblia que fala disso? Não. Mas a igreja evangélica gosta de fazer isso, para que de alguma forma o homem seja valorizado. Mas no Evangelho, o único que é digno de honra, glória e louvor é Cristo. Até que ele diz, não habita em templos ou santuários feitos por mãos humanas. Mais uma vez, não está falando mal de igreja nem de congregação local. Os santuários aqui são os santuários dos deuses gregos, que eram feitos à semelhança das igrejas evangélicas modernas. Eles disputavam entre si, né? Então, vamos imaginar que você é adepto da deusa Afrodite, então você se reúne com os demais, vão fazer um templo enorme para aquele pessoal que é adepto do deus, sei lá, Perseu, fique todo mundo de queixo caído. Então, era essa disputa de quem tinha o templo mais bonito, quem tinha o templo mais ornamentado. E hoje em dia a gente vê isso nas igrejas evangélicas. A igreja evangélica tem que ser bonita, tem que ser, tem que ser luxuosa, tem que ter pastores famosos para que ela seja valorizada. Então, Paulo está dizendo, Jesus não vê desse jeito. Jesus não vê como o homem vê. E aqui ele diz, versículo 25, nem é servido por mãos humanas. Por que não é servido por mãos humanas, irmãos? Por dois motivos. Primeiro, porque não precisa de nada. E segundo, porque as mãos humanas estão sujas. Elas estão impuras. Todos nós sabemos do episódio do Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança estava sendo devolvida a Israel. Eles colocaram a arca inadvertidamente num carro de boi, e o terreno que era íngreme, a arca estava para cair no chão, e um sacerdote responsável por transportar a arca botou a mão na arca para evitar que ela caísse no chão. O que aconteceu com ele? Morreu instantaneamente, porque a arca representava a presença de Deus no meio do seu povo, e a arca é santa, e nós não somos. Por isso que quando foi dito para fazer a arca, na época de Moisés, foi dado a ordem de se colocar 4 argolas, onde se passariam duas hastes de madeira, e ela colocada no ombro dos levitas, dos sacerdotes, de maneira que eles não tocassem na arca, porque ela é santa. E muitas vezes a gente esquece isso. Tudo que a gente faz aqui na igreja só tem validade se for feito por intermédio de Cristo. Sem Cristo,
até as nossas melhores obras são podres. Quando a Bíblia diz são trapos imundos, é podre. Trapos imundos eram panos que se colocavam nas feridas que estavam em putrefação das pessoas com doenças. E ele diz, as nossas melhores obras são assim. Por isso precisamos de Cristo. Porque caímos. E somente a redenção de Cristo pode nos reconciliar com Deus. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Nunca se viu tanto a necessidade de oxigênio quanto nessa época do Covid. E quem é que dá o oxigênio? É Deus. E tudo mais que você precisar. Eu não sei o que você precisa essa noite, mas eu sei que Deus, Ele tem poder para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. De um só fez toda a raça humana. Para as pessoas que não acreditam, né? Mas como é que pode? O japonês é tão diferente. Por que tem aquele olho puxadinho? E se você for para o continente africano, as pessoas têm uma determinada aparência. Se você for para o continente europeu, tem outra. Se você pegar os índios, né, já tem outra aparência. Mas como é que pode? Pessoas assim tão diferentes vieram de uma só pessoa. Foi uma só pessoa. Deus faz assim. Ele pode todas as coisas. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Por isso, toda vez que alguém disser para você que o mundo vai se acabar, e se é uma coisa que Hollywood gosta de fazer, é filme do fim do mundo. Mas eu não sei se você reparou, o mundo nunca acaba. Sempre eles arranjam, né, uma saída. Porque esse orgulho, né, esse orgulho louco do ser humano de achar que pode parar Deus, pode impedir o apocalipse. Essa loucura. Um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. E aqui, tempos previamente estabelecidos também entendam, irmãos, os nossos anos de vida. Meu pai hoje faz 75 anos de idade. Aí eu disse para ele estava dizendo que ele estava, né, já com a idade avançada. Eu disse, meu pai, Abraão começou a caminhada dele na sua idade. Minha mãe disse que não é para revelar a idade dela, mas eu disse para ela, olha mãe, Sara com 90 anos teve filho. Ela disse, você tá louco, meu filho? Eu disse, com 90 anos teve filho. E aí eles ficaram lá pensando. Nossa, Jesus. Porque eu disse, eles são extremamente católicos, né? Mas eu tenho esperança de que a graça do Senhor os alcance. Os limites da sua habitação e até onde a gente vai morar. O pessoal que gosta de assistir filmes, né, de desenho de histórias em quadrinho, tem o Aquaman, que é um cidadão de Atlântida. Ele respira embaixo da água, ele é um homem-peixe. É mentira, viu? Se você tentar respirar debaixo da água, você vai morrer. Logo me avisando. José já tentou andar sobre a água. E ele viu o apóstolo Pedro, né? Ele disse, não, o apóstolo Pedro andou sobre a água. Então vou tentar, mas não teve muito êxito. Mas quem sabe? Mas viver embaixo da água, ninguém. E tem um pessoal que diz, não, mas a gente vai viver em Marte. Mas não, meu filho, pare com isso. Tranquilo, ele vai viver no céu. Enquanto ele não chega no céu, ele vai viver aqui na terra. Porque Deus fixou isso. Onde a gente habita, é Deus que manda. Os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, por todo homem, mesmo aquele que nasce numa tribo indígena, totalmente distante da civilização moderna, ele sabe que existe um Deus. Ele sabe. Para buscarem a Deus, e porventura tateando
o possam achar. E a ideia é justamente, existem dois tipos de revelação, a Bíblia ela nos apresenta, a teologia organiza dessa forma, né? Você tem a revelação geral e você tem a revelação específica. Então, o que seria a revelação geral? As obras da criação. Então, você vê a perfeição das obras da criação, como, por exemplo, a terra. Como é que a terra gira em torno de si em um movimento perfeito que dá 24 horas. E a Terra gira em torno do Sol no espaço de 365 dias e 6 horas. Por isso que a gente tem um ano bissexto de 4 em 4 anos. Quem fez isso? Por que a Lua não se choca com a Terra? Por que os asteroides não destroem a Terra? E aí a gente olha para o corpo humano. Perfeição. Quem foi que fez o cérebro humano do jeito que é? Quem foi que fez o aparelho, os aparelhos, né? Aqui os adolescentes que estão aqui vão estudar aparelho digestivo, respiratório, aparelho cardiovascular. Aqui a gente tem uma futura doutora, mas eu já disse para ela que ela é cristã antes de doutora. Senão eu confisco o cremete. Então, é importante, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê como tudo... Irmãos, vocês já prestaram atenção num formigueiro? É coisa assim assustadora. A organização das formigas. Quem fez isso? O acaso? Deus. A formiga. Por isso que quando você quiser dormir além da conta, vai ter com a formiga... Ó preguiçoso. Nossa. Quem foi que fez que a formiga tivesse aquela diligência? Deus. E os pássaros, essa confiança de que não vão morrer de fome? Deus. A Bíblia diz que os pássaros não plantam e nem colhem. Mas você já viu algum pássaro magrelo? Assim, desnutrido? Só se ele estiver preso numa gaiola. Mas se ele estiver na natureza, ele vai encontrar alimento, porque Deus o sustenta. Aí a gente olha para essa perfeição. A perfeição da procriação da espécie, de todas as espécies. Então, quando a gente olha para isso, isso é a revelação. Por isso que as civilizações antigas, elas veneravam essas obras da criação, quando na verdade elas deviam venerar e buscar, adorar o verdadeiro Deus que criou todas essas obras. Então você vai ver tribos antigas, né, que adoravam o sol, adoravam a lua, quando na verdade, quem é que é Deus? É quem fez tudo isso. E não essas coisas em si. Mas aqui ele diz, vocês estão tateando, porque a revelação específica, que é a palavra de Deus, ela foi dada a um grupo específico, que foi os descendentes de Abraão. O possam achar, bem que não está longe a cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos. E aqui não está falando de panteísmo. Panteísmo é uma corrente filosófica que diz assim, tudo é Deus. Está vendo essa cadeira? Essa cadeira é Deus. Está vendo essa geladeira é Deus. Está vendo ali um monte de comida, aleluia, é Deus. Não. A ideia aqui é revelar um dos atributos de Deus, que é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Ele está dizendo, Deus nunca está longe. Às vezes a gente tem uma música que diz assim, é Deus de perto e Deus de longe, né? Então, mas não tem perto e nem longe para Deus, Ele está em todo lugar. Então você está aqui, e aí você pega um avião em, sei lá, 24, 36 horas, você chega no Japão, quem é que está lá? Deus. E no avião com você? Ele estava lá também. Onde você está? Ele está. E os ímpios? Também. Deus tem em todo lugar. Independente da pessoa ser ímpio ou não. Mas Ele está de forma especial na vida daqueles que são seus. Amém? Alguém de Deus aqui? Amém. Então ele diz aqui, pois nele vivemos e nos movemos, existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E a ideia de geração aqui não é geração dos anos 50, dos anos 60, não é isso. A ideia de geração é criação.
Nós somos gerados, nós somos criados por Deus. Mesmo o homem mais ímpio do mundo, quem criou? Deus. Mesmo a criatura mais perversa que o Senhor Deus fez, quem foi? Satã, ou o diabo. Quem foi que fez? Deus. Por isso que é loucura pensar nessa ideia do diabo brigando com Jesus. Não pode, o diabo é uma criatura. E Jesus é o Criador de tudo e todos. Não tem rivalidade entre eles. A rivalidade é entre a gente. Por isso nós devemos vigiar e orar. E aqui ele diz, porque dele também somos geração. Já estou concluindo, viu, irmãos? Versículo 29. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então nós não devemos imaginar que Deus é algo que a gente possa fazer ou manipular. E nesse sentido, irmãos, trazendo um pouco para a realidade de hoje, muitas pessoas elas veem um Jesus que elas podem manipular. Por exemplo, se eu for para a campanha das 7 sextas-feiras, se eu for para a terça dos milagres, entendi. Ele não é manipulável. Ele não está à venda. Ele não está barganhando com você e comigo. Ele dá ordens. E se a gente obedecer, Ele nos perdoa. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. E aqui nós vemos mais uma ligação. Eu quero apresentar para vocês o começo. Então, a criação, ela se abraça com a queda, que se abraça com a redenção, que forma mais um elo final com a consumação. É como se fossem 4 elos que estão interligados, de maneira que você não pode entender um sem o outro. Não, Jesus me perdoou. Mas Ele me perdoou de quê? Daquela mentira que eu contei para a professora quando eu tinha 5 anos de idade, pré-escolar. Ele me perdoou de quê? Porque eu já sou um pecador. Porque todas as coisas estão sob o domínio de Deus. Então eu preciso entender a criação, preciso entender a queda, eu preciso entender a obra da redenção e finalmente eu preciso entender que existe uma consumação. A história humana, ela não é um círculo onde nós iremos parar onde começamos. Não. A história humana é como um livro que tem começo, meio e fim. E a gente está onde nesse começo, meio e fim? Bem pertinho do fim. A gente já está bem pertinho. Pode ser a qualquer instante. Por isso ele diz, ele não levou em conta os tempos de ignorância. Que tempos são esses, irmãos? O tempo que a gente não conhecia. O tempo em que o Evangelho não foi apresentado para a gente, mas e se já foi apresentado? Não resta mais nenhuma expectativa, a não ser a do juízo vindouro, como está escrito em Hebreus. Horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Eu já disse aos irmãos, notificação é um termo jurídico. E a gente que mora aqui no Brasil, e mais especificamente em Salvador, e mais especificamente aqui em Cosme de Farias, que eu sei que tem paredão. Quem já ouviu falar em paredão? Quando a pessoa me fala, eu já expliquei, já falei isso às vezes no culto, que quando a pessoa me dizia a primeira vez que eu ouvi esse paredão, eu disse assim, é alguma coisa que é feita assim com uma parede. A pessoa fica na parede e é paredão. Eu digo, gente, como é paredão? Depois é que eu soube que é uma caixa de som bem grandão, né? E as pessoas ficam ouvindo o som, uma caixa de som bem grande assim num lugar, aí diz que é o paredão. Eu digo, esse povo é doido. E aí, aí você, de repente, você vai e liga para um órgão da prefeitura chamado CEMOP, se eu não me engano, e você diz, estão tocando som alto aqui, e tem uma quantidade de decibéis.
ou decíbeis que pode, eu acho que é 60 ou 70 que pode, isso independente do dia ou da noite. E aí, se ela vier, se a autoridade vier configurar que está alto, normalmente o pessoal faz o quê? Tá chegando abaixo. Mas se chegar e pegar, aí quem é o dono? Se não aparecer o dono, leva. Viu? Mas aparece o dono, e aí sou eu. Ó, toma aqui a notificação. Você foi autuado, o seu som estava em 120 decibéis e o limite é 60. Ou você abaixa e coloca nesse limite, ou então a gente vai recolher o seu som. Aí vamos imaginar que a autoridade saiu. E eles, o que é que eles fazem? Aumenta. Aí você liga de novo, ou outra pessoa liga, né? Aí se essa autoridade chegar e configurar que o som está acima do limite permitido, ele vai notificar de novo? Não. Ele vai levar o som apreendido e vai dar uma multa para o dono do som. A notificação é o que a gente chamaria de um aviso prévio. É uma oportunidade para você se corrigir. Ó, o que você fez está errado. Mas assim, você está me dizendo, né, que não sabia, ou não prestou atenção, ou se passou. Então assim, vou te dar uma oportunidade para que você se corrija, porque eu estou dizendo que não pode. Então por isso que Paulo usa esse termo. Ele está dizendo, olha, o evangelho é essa notificação. Pode ser o pior pecador. Conta-se a história de um pastor. Ele viveu num desses países onde, em virtude daquele regime político, né, o comunismo, se perseguiu muitos cristãos, países que eram adeptos dessa política. Então, uma pessoa que tinha perseguido muitos cristãos e o regime político tinha mudado, essa pessoa, ela bebia muito e ela teve um dia que ela queria se matar, porque ela se lembrava de ter torturado tantas pessoas e ter feito tantas coisas assim bem feias com essas pessoas, e ele estava num bairro, estava querendo se matar, e tinha esse pastor que era o pastor da cidade, e o dono desse estabelecimento conheceu o pastor e foi lá chamar ele. E aí quando ele foi conversar com esse homem disse que estava lá com a arma em punho e estava ameaçando as pessoas e também ameaçando tirar sua própria vida. E ele falando, ele aproveitou alguns minutos, falou de Jesus, mas eu já sei disso tudo, mas assim, as coisas que eu fiz, você não sabe as coisas que eu fiz. As coisas que eu fiz contra os cristãos, você não sabe o que foi que eu fiz. E aí o pastor disse, mas eu não preciso saber o que você fez. Eu sei o que Cristo fez. E se você se arrepende, se você está chorando a esse ponto de pensar em tirar a sua vida, porque você crê que as coisas que você fez eram erradas, olhe para Cristo agora. Porque não é o tamanho do seu pecado que importa, mas é o tamanho da obra de Cristo. Que quando a gente olha para ela, sentimos todos os nossos pecados sendo perdoados. E esse homem se arrepende e crê, e pela graça é salvo. Então aqui nós percebemos que nós, como cristãos, temos que tomar muito cuidado, porque nós vivemos numa época onde a mídia tem uma influência manipuladora nas pessoas. Então pega determinados casos e aí aparece, né, fulano que fez isso de errado, e aí mostra aquela pessoa várias vezes e fica essa impressão de que aquela pessoa é como que um demônio. E aí muitos evangélicos caem nessa cilada de ficar com ódio. Mas fulano matou 10 crianças, fulano é um psicopata que matou não sei quantas mulheres inocentes e fez coisas assim, absurdas com elas. E agora está dizendo que se arrependeu. Mas se ele se arrependeu de verdade, ele é salvo. E quem está com raiva e ódio dele é o quê? Mas eu nunca fiz isso que ele fez. Mas você não perdoou. E quem não perdoa, não é perdoado. Então é importante, como cristãos, que a gente receba essa notificação. A notificação, irmãos, não é só em relação aos pecados pretéritos, mas vale também em relação aos pecados, porque como cristãos nós temos uma dupla natureza. E uma das evidências do arrependimento é que o arrependimento, assim como a revelação bíblica, ele é progressivo. Uma das grandes evidências que você se arrependeu de verdade no passado é porque você continua se arrependendo no presente.
Você continua se sentindo mal com determinadas coisas que você sabe que são más. E às vezes você tropeça por falta de vigilância, mas você não peca mais por ter prazer no pecado, mas muito pelo contrário. O seu prazer está na lei do Senhor, e nela você busca meditar de dia e de noite, guardando a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. Somos perfeitos? Não, ainda falhamos. Mas sabemos que temos um Salvador, que não nos abandona. Ele não nos salvou e disse, agora é com você. Ele nos salvou e agora nos guia como um bom pastor até as nossas moradas eternas. Por isso o Salmo 23 é tão bonito. Porque quando Davi fala, o Senhor é o meu pastor, Davi sabia que o Senhor que conduziu ele desde quando ele era novinho. E o pai dele havia se esquecido dele. Tem um irmão aqui que tem uma história parecida. Se chegasse na casa dele dizendo assim, vou ungir um rei, não chamavam ele. O seu filho vai ser um homem famoso. Aí vem cá, pai, tá faltando alguém aqui, o mais novo. Não, ele está no estudo bíblico. Ele está no estudo bíblico. Então, para pois não vai começar enquanto ele não chegar. No caso de Davi foi assim. Só que o irmão aqui só tem um irmão mais velho. Davi tinha 7. E aí foi Samuel. É esse, não é esse. 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 Aí quando Samuel pegou o último irmão, estava lá. É esse, não é esse. Samuel. Eu fico imaginando, eu tenho umas ideias assim, né? De gente que é doida, né? Eu fico imaginando, claro que Samuel não fez isso, né? Mas como que Samuel olhou assim, o número da casa é esse mesmo? É 14 ou é 12 o número da casa? Mas é a casa de Jessé. É Jessé. Mas vem cá, Jessé. Você tem esses 7 filhos, é Jessé? Não, tem um aí, tá tomando conta das ovelhas. Mas conta. Rapaz, conta. Se ele não chegar aqui, ninguém come feijão. Misericórdia. Naquela época não tinha feijão, não. Falando feijão só para brincar com o feijão que eu sei que ele gosta. A comida típica daquela época era outra, né? Mas ninguém vai comer. E eu não vou fazer o que Deus mandou eu fazer enquanto esse filho mais novo não chegar. E aí Davi vem. Né? Porque Deus trabalha de uma forma diferente, que a gente não imagina. E aqui ele notifica os homens que todos, em toda parte, mesmo aquela pessoa que você pensa que nunca vai se converter, às vezes ela está orando para alguém apresentar o evangelho para ela. Eu gosto muito dessa história. Ela é baseada em fatos reais. Tem um livro que conta, né? A própria autora, ela era uma médica, viu, irmã? E ela, junto com outras irmãs lá dos Estados Unidos, fizeram medicina com um propósito de ajudar as pessoas na África, né? Na década de 80, 90, né? Muitas enfermidades, e elas fizeram com esse propósito. Tinha a igreja, a denominação delas tinha escolas, orfanatos, elas foram para lá e elas também estudavam, ensinavam em escolas bíblicas para crianças, né? E tinha um menininho que era o mais velho da família, eu acho que ele tinha uns 12, e naquela, imagine, na África, aí ele tinha uns 12, né? Mais velho. Aí tinha um outro irmão de 11, um de 10, um de 9, um de 8, um de 7, um de 6, um de 5, um de 4, um de 3, um de 2, um de 1, e a mãe estava grávida. Aí eles receberam a oportunidade de ter 2 bolsas na escola cristã, lá. Mas aí no sorteio, as irmãs dele, eu acho que de 5 e 6, né, que ficaram para ir. Como era mais velho, tinha mais responsabilidade, né? E um dia desses, a irmã chega em casa e diz, a professora falou hoje de um Deus que veio na terra, o filho dele morreu pelos pecados da gente, disse que se a gente cresce nele, a gente vai para um lugar chamado céu, que não tem dor, não tem choro, e que tudo é maravilhoso. E o menino 12 anos com aquela flechinha na mão, só curioso. E aí ele tá lá numa árvore daquelas, né, durante o dia lá, fazendo os afazeres dele, ele vai para uma árvore, fica na árvore. Ô Senhor, se o Senhor mesmo existe, esse Deus aí que meu irmão falou,
envia. Ele não sabia, ele pensava que só quem ensinava era mulher, porque eram professoras. E uma professora para me apresentar esse tal desse Deus aí, porque se o negócio é bom assim, eu quero conhecer. Nesse mesmo instante, o carro da missionária teve uma pane elétrica e parou. Aí ela começou a fazer um chá, ela tinha esse costume de fazer um chá. Quando ela começou a fazer um chá, ela viu que tinha uma criança do outro lado da árvore. Era um meninozinho fazendo oração. Aí ele olha para ele e diz: vem cá, você é a mulher que eu pedi ao Deus lá, que meu irmão falou, para vir me apresentar o Evangelho? Se ela pode, eu não sei se eu sou, mas eu posso lhe apresentar o Evangelho. E ela evangelizou esse jovenzinho, ele se converteu e ele foi usado como instrumento para evangelizar a tribo dele. Deus existe, irmão. Ele faz coisas poderosas. Satanás quer tirar essa fé da gente. É verdade. Ele quer esfriar o nosso amor. Ele quer achar que Deus é um compromisso que a gente tem aqui. Que Deus é um compromisso que a gente tem no domingo. Que Deus é um compromisso que faz com que a gente faça algum tipo de oração de manhã e de noite. Não. Deus é maravilhoso. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso cuidador, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso alimento, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa casa, Ele é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa vida. E tantas coisas. E sequer temos palavras para dizer. Por isso, nós notificamos aos homens, a todos, em toda parte, que se arrependam. Perceba como o apóstolo Paulo aqui fala igualzinho a Pedro no primeiro sermão. E olha que Pedro pregou só para judeus. E Paulo está pregando aqui só para gentios. Mas o Evangelho, por mais que a abordagem seja um pouco diferenciada, mas o Evangelho é o mesmo, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo. Seja judeu, seja gentio, a mensagem é a mesma: arrependam-se e creiam. Porquanto estabeleceu um dia, e aqui é a consumação que eu quero apresentar para concluir com os irmãos, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Ele vai julgar. Ele deu essa notificação. A mensagem foi apresentada. Infelizmente, se você continuar o capítulo 17, você vai ver que a maioria dos ouvintes desse sermão não só não creram, como levaram o que o apóstolo Paulo falou na brincadeira. Eles escarneceram de Paulo. Eles deram gargalhada do que Paulo está falando aqui. É claro que isso é mentira. Talvez esse homem é louco. Esse homem nem cobra para pregar, já viu? Como é que ele vai dar crédito para isso? Se o que ele ensina tivesse valor, ele cobraria. Não é assim hoje? Os palestrantes motivacionais, eles cobram pequenas fortunas para pregar, 50 mil, 60 mil, para poder dar uma mensagenzinha de 1 hora que não adianta nada, só para agradar a plateia. Aí você prega o evangelho de graça e as pessoas dizem: isso não vale nada, se tivesse algum valor, teria uma catraca aqui e eu teria que pagar uma entrada muito cara. Porque as coisas do reino de Deus são diferentes, por isso que o homem não conhece. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão. Quem é esse varão? O varão descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, e já pisou. E já falou: está consumado. E destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Aqui é o Evangelho, irmãos. É a mensagem bíblica, uma mensagem que tem esses 4 alicerces que devem, mais uma vez, como falei no início, para concluir, nortear toda a nossa vida. Todo dia, quando você acordar, quando você for dormir, você precisa entender: você não é obra do acaso. Você não é filho do seu pai e da sua mãe por acaso. Você não tem esses vizinhos por acaso. Você não tem aptidão para determinada área por acaso. Por exemplo, irmãos, eu já tentei aprender a tocar violão, no mínimo, umas 10 vezes. Olhe, desde que eu tenho 14 anos que eu tento aprender, e eu estou com 43.
14 anos para 15, eu comecei a gostar de violão. Comprei, pedi um pro meu pai, comprei um, ganhei. E aí tinha aquelas revistinhas que tinham. Todo mundo dizia, não, você compra aquelas revistas que tem os negócios, né? É fácil. Irmão, eu nunca consegui dar uma linha. Eu nunca vi uma pessoa tão ruim quanto eu. Até hoje eu procuro. Eu não sou muito ruim. Eu comprava aquelas revistas, eu comprava um bocado. Tinha umas bandas que eu gostava, eu comprava aquele negócio. E tinha que botar um negócio. Minha mão não ia. Até hoje não vai. Aí, tá vendo, meu filho? Graças a Deus eu não sou hoje. Né? Então tem gente, eu via meus amigos assim, que faziam assim. E eles tinham uma aptidão que ele tinha uma harmonia. Alguém cantava uma música e ele acompanhava no que se chama de percussão, né? Pegava qualquer coisa. Oi, meu filho. Já, né? Pronto. Glória a Deus pela sua vida. O irmão Paulinho vai te ensinar. Então você pegava, às vezes eles pegavam uma cadeira, sentavam na cadeira, faziam uma percussão, tiravam uma música. Então o que é isso? Aptidão. Você pega uma pessoa, às vezes um menino de 5 anos de idade, ele sai num jogo de futebol driblando todo mundo mais velho. Há uma aptidão. Pessoas nascem com determinadas características. A grande questão é que o mundo que a gente vive quer formatar todo mundo. E aí acontece esse desastre de pessoas que exercem profissões que não têm nenhuma afinidade. E aí elas se sentem completamente infelizes e fazem os outros mais infelizes ainda. Quando na verdade Deus fez tudo organizado, mas o homem desorganiza. Você precisa entender que a sua vida é difícil porque você é um pecador caído. Se você crer em Cristo, Ele redimiu os seus pecados, mas você vai precisar continuar a lutar contra Ele todos os dias até a consumação final. Se a gente tiver essa visão diante do nosso dia a dia, a gente vai conseguir viver para a glória de Deus, só se a gente tiver essa visão. Porque senão a gente vai ficar achando que a nossa vida não é boa, que o céu é longe demais, que eu tenho que ser feliz agora, e que o que Cristo me deu não é bom, e que eu tenho que ser como fulano, ou tenho que ser como Beltrano. Não, eu sou como eu sou, porque Cristo me fez assim. Mas agora as coisas que antes eu fazia para o mal, as características que Deus me deu, agora eu vou usá-las para a glória dele. Mais uma vez, entendam a criação, a queda, a redenção e a consumação. E que a gente vive, irmãos, para a glória de Deus, porque há poder no nome de Cristo que nos salvou. A Bíblia diz que aqueles que creem em Cristo farão obras ainda maiores do que a que Ele fez. Se você crê nisso, a sua vida pode mudar hoje. Amado Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, e Pai nosso, em Cristo Jesus que fomos adotados. Perdoa, Senhor, a nossa incredulidade. Em tantos momentos duvidamos das Tuas promessas e por isso fraquejamos diante da nossa missão. Mas que o Senhor possa renovar, Senhor, o nosso ânimo, o nosso vigor, a nossa fé e, acima de tudo, o nosso amor, para que firmes, alicerçados em Ti, possamos produzir os frutos dignos da videira verdadeira, que é Cristo, que fomos enxertados. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver uma vida que resplandeça a Tua face sobre a nossa. Que sejamos reconhecidos, Senhor Jesus, que somos Teus discípulos porque andamos nos Teus passos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a viver aquilo que conhecemos na Tua palavra. Que não sejamos hipócritas, Senhor, mas que sejamos fiéis, aprendendo aquilo que é a verdade, propagando a verdade com a palavra e com as nossas ações. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã nessa noite. Nos enche do Teu Espírito, Senhor, para que possamos
viver como a luz do mundo e o sal da terra. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúde-se mutuamente com um cumprimento santo. E diga ao seu irmão: há poder para você no nome de Jesus. Amém.